E na videoaula de hoje, vamos falar sobre mais uma das relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Bem, na videoaula anterior, nós falamos sobre uma das relações ecológicas interespecíficas desarmônicas, que foi o predatismo e as formas de adaptações, tanto das presas quanto dos predadores. E hoje vamos falar de mais uma relação interespecífica desarmônica, que é o parasitismo. E é o seguinte, o parasitismo é uma relação em que os indivíduos de uma espécie vivem às custas de indivíduos de outra espécie, dos quais retiram alimento, prejudicando-os. O beneficiado é chamado de parasita ou bionte, e o prejudicado de hospedeiro ou biossado. Os hospedeiros, em geral, são, para os parasitas, fontes de alimentos e hábitat. Por isso, o sucesso de um parasita é normalmente maior quanto menos incômodos ou prejuízos causam a espécie hospedeira, uma vez que a morte do hospedeiro representa também a perda do habitat para o parasita. De um modo geral, a morte do hospedeiro não é conveniente ao parasita, mas, a despeito disso, muitas vezes ela ocorre. O parasitismo é uma relação que também exerce influência na densidade populacional, uma vez que debilita o organismo dos hospedeiros, tornando-os mais suscetíveis a outras doenças e infecções, diminuindo o tempo de vida e, consequentemente, aumentando a taxa de mortalidade na população da espécie hospedeira. Quanto ao tamanho, os parasitas podem ser classificados como microparasitas ou macroparasitas. Os microparasitas são microscópicos. É o caso, por exemplo, dos vírus, das bactérias patogênicas, ou seja, causadores de doenças, e de muitos protozoários. Já os macroparasitas são aqueles visíveis a olho nu. Como exemplos, eu posso citar para vocês o piolho, o carrapato, a lombriga e também a tênia. Quanto à localização no hospedeiro, os parasitas se diferenciam em ectoparasitas e endoparasitas. Os ectoparasitas são encontrados na superfície externa, ou seja, na epiderme, nos pelos, nas unhas do corpo do hospedeiro. Como exemplo, posso citar novamente para vocês o piolho, a pulga e o carrapato. Agora, os endoparasitas vivem internamente no corpo do hospedeiro. Como exemplos, eu posso citar a lombriga, a tênia, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. Ah, pessoal, e antes de continuar, eu gostaria de perguntar uma coisinha a vocês. Vocês já deixaram assinada a lista de presença da aula de hoje? Não? Então, se você se esqueceu de assinar a lista de presença e está até agora assistindo esta videoaula, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir para marcar presença nesta videoaula, beleza? Então vamos lá. Quanto à necessidade de realização do parasitismo para sua sobrevivência, os parasitas podem ser obrigatórios ou podem ser facultativos. Os parasitas obrigatórios têm no parasitismo a única forma de obtenção de alimento. A maioria dos parasitas é desse tipo. Como exemplos, eu posso citar novamente a lombriga, a tênia e também os vírus. Já os parasitas facultativos podem se adaptar ou encontrar outras formas de obtenção de alimentos, diferentes do parasitismo.
Parasitas desse tipo são raros. Como exemplo, eu posso citar as larvas de certas moscas que podem viver como parasitas, desenvolvendo-se em feridas existentes no corpo do hospedeiro, mas também podem se desenvolver no esterco, que é um meio rico em matéria orgânica, ou seja, restos orgânicos. Quanto ao tempo de permanência junto ao hospedeiro, distinguem-se os parasitas em permanentes, temporários e provisórios. Os permanentes são aqueles que se mantêm ali com seus hospedeiros por toda a vida. São os mais comuns. Nós temos também os temporários ou periódicos que só procuram o hospedeiro quando tem fome. Quando eles estão saciados, eles abandonam o hospedeiro, como, por exemplo, pulgas e fêmeas de algumas espécies de mosquitos, ou chamados de pernilongos, e em diversas regiões do Brasil chamados de forma diferente, né? E nós temos também os provisórios ou intermitentes. Esses carinhas exercem o parasitismo apenas durante certas fases de suas vidas. Como exemplo, nós temos as moscas berneiras, que são parasitas apenas na fase larvária, quando causam o berne ou bicheira nos animais. Ao se tornarem adultas, deixam o hospedeiro e passam a se alimentar de matéria orgânica em decomposição, encontrada no meio ambiente. Quanto à capacidade de parasitar uma ou mais espécies de hospedeiros, os parasitas podem ser classificados como eurichenos ou estenochenos. Os eurichenos ou eurixênicos parasitam diversas espécies. Como exemplo, nós temos o protozoário Trypanosoma cruzi, que é capaz de parasitar o homem, o tatu, o cão, o gambá e muitas outras espécies. Agora, quando falamos de estenochenos ou estenochênicos, nós temos indivíduos que apresentam acentuada especificidade de hospedeiro, isto é, parasitam sempre uma única e mesma espécie. Como exemplo, temos o bacilo de Hansen, que é a bactéria causadora da lepra, que na verdade seu nome é hanseníase. E ele só parasita o homem. Ele não se adapta, por exemplo, ao organismo do cão. Logo, não existe lepra entre cães e, por conseguinte, a expressão cão leproso, às vezes usada, vem de um equívoco. A leishmaniose cutânea, que acomete também os cães, é bastante parecida com a lepra, que é doença grave que causa destruição dos tecidos. O cão supostamente leproso possui, na realidade, a leishmaniose e não a hanseníase. Anota isso aí, que isso pode ser pegadinha de prova. Fica atento, hein, estudante? Bem, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, beleza? Vamos lá! Quanto ao ciclo evolutivo, ou seja, seu ciclo de vida, os parasitas se classificam em monochenos ou heterochenos. Os monochenos ou monochênicos completam seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro. Como exemplo, eu posso citar a Ascaris lumbricoides, que é a lombriga. Os heterochenos ou heterochênicos vão completar seu ciclo evolutivo em mais de um hospedeiro. Como exemplo, nós temos a Tênia saginata, também chamada de solitária, que na fase de larva é encontrada parasitando o boi, e quando na fase adulta, parasita o homem. Assim, o seu ciclo evolutivo se passa em dois hospedeiros, o boi e o homem. Geralmente, os parasitas heterochenos passam por dois hospedeiros, havendo, entretanto, alguns exemplos em que passam por mais de dois hospedeiros. É o caso do Diphyllobothrium latum, que é um verme que evolui para a larva, primeiramente no microcrustáceo, que é um ciclópis que eu falei nas aulas anteriores, hein? Vou deixar o link aqui para vocês. Depois ele se instala num peixe, que é a perca, e termina o seu desenvolvimento atingindo a maturidade no homem. No caso dos parasitas heterochenos, os diferentes hospedeiros
porque passam são classificados em definitivos ou intermediários. O hospedeiro definitivo é aquele em que o parasita se encontra na fase adulta, ou aquele no qual o parasita se reproduz sexuadamente. Já o hospedeiro intermediário é aquele em que o parasita se encontra na fase de larva ou aquele em que o parasita se reproduz assexuadamente. Os parasitas podem ser animais ou vegetais. Quando um animal parasita outro animal, o parasita é chamado de zoótico. O Ascaris lumbricoides é um exemplo de parasita zoótico. Quando um animal parasita um vegetal, o parasita é dito zoofítico. Vai anotando isso aí, galera. É o caso, por exemplo, dos pulgões, que são insetos que parasitam plantas, roubando-lhes a seiva elaborada, e que nós vimos também em aulas anteriores. Às vezes, encontramos um vegetal parasitando outro vegetal. Nesse caso, o vegetal parasita é chamado de fitofítico. Os parasitas fitofíticos podem ser hemiparasitas ou holoparasitas. Os hemiparasitas são aqueles que roubam a seiva bruta da planta hospedeira. Como exemplo, nós temos a erva de passarinho, que é uma planta clorofilada, cujas raízes penetram no tronco das árvores e roubam a seiva bruta. O parasita ainda terá o trabalho de transformar a seiva bruta em seiva elaborada. O hemiparasita, portanto, realiza o parasitismo incompleto. Já os holoparasitas são aqueles que roubam a seiva elaborada da planta hospedeira. Como exemplo, nós temos o cipó chumbo, cujas raízes sugadoras, chamadas de austórios, penetram no caule da planta hospedeira até atingir os vasos liberianos, de onde roubam a seiva elaborada. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. E se você ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples. É só descer aí e clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, hein? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!